18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime. Olá, Carlão. Oi, boa noite. Aí, boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Continuamos contando sempre com a sua participação. Participe conosco de mais uma edição do programa 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, né, Carlão? Sim. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto pra gente. Então anote aí, 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Eleições municipais do Amazonas viram caso de polícia com prisão e exoneração dos comandantes do Centro de Operações Especiais e da ROCAM. Ministério Público abre investigação de improbidade administrativa e outros crimes de segurança pública em Parintins. Os Ministérios das Relações Exteriores e Defesa organizam a operação de resgate a brasileiros no Líbano. Rio Negro está apenas a 21 centímetros de bater o recorde da seca histórica de 2023. Legal, muito boa noite mais uma vez para você em 100,7 na sintonia certa. Esses e outros assuntos você confere aqui no 18 horas. Os destaques desta quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, hein? Que situação. Faltam apenas 4 dias para as eleições municipais e o cenário no Amazonas é de caos total. É uma bagunça generalizada. Violência, fraudes, escândalos e denúncias estão abalando a credibilidade do processo eleitoral em todo o nosso estado, hein, Karine? Carlão, um absurdo total. E vamos direto para Quari, onde o candidato à prefeitura Raione Cabral foi preso pela Polícia Federal em flagrante. Ele estava simplesmente jogando dinheiro nas ruas, distribuindo dinheiro. Sim, exatamente isso. Uma verdadeira chuva de dinheiro, escancarando a compra de votos na cidade. Um sinal de completa falta de noção, total certeza da impunidade, de que o dinheiro compra tudo. E essa prática continua acontecendo, gente, em várias partes do estado. Olha só, não vamos esquecer, inclusive, Karime, comentamos muito ontem aqui do escândalo lá em Parintins, o Parintins Gate, que envolve secretários de Estado, o governador Wilson Lima e a cúpula da segurança pública, todos num caso absurdo e, claro, inaceitável aí essa situação. O Ministério Público já pediu a exoneração dos envolvidos e a ROCAM, unidade da Polícia Militar, está no meio dessa história também. E o que faz o governador do nosso estado? Vai à justiça para tentar reverter a decisão que desmontou o esquema do uso da polícia para intimidar os adversários e promover a candidata Brena Diana, que é a candidata dele lá em Parintins, né? Brena Diana. Só que não deu certo, muito certo pro governador do estado não, a gente entra nesses detalhes mais tarde. Deu tudo errado. Ele pediu e nada foi aceito. Bom, essa interferência política nas forças de segurança é criminosa, gente. Ninguém pode aceitar isso com naturalidade, tá? É inacreditável isso. Além desses casos, a violência tomou conta de Carapiranga e Envira. Faltando poucos dias para a eleição, temos tiros, perseguições políticas e ameaças de morte nas ruas. Em Quari, carros adesivados do candidato Adail Pinheiro foram incendiados. A segurança pública não dá conta e o povo está refém do caos. Onde é que está a proteção e o direito de escolha, Carlão? Está todo mundo ameaçado. Não pode. O Amazonas está à beira, assim, de um colapso com medo e também com muita incerteza, e nós estamos aí há poucos dias da eleição. Corrupção, compra de votos e violência está predominando. Cadê a fiscalização? Onde estão as autoridades para garantir a lisura, a segurança no processo eleitoral, Karime? Pois é, está todo mundo inseguro, inclusive para votar. Mas temos agora a ação do Ministério Público, que abriu investigação para apurar o caso de Parintins, os aspectos de improbidade administrativa e outros crimes de segurança pública. Olha, segundo o Ministério, Karime e ouvintes, o Ministério Público, além de atacar a legitimidade
publicidade das eleições municipais. Na reunião, os secretários, inclusive, insinuam que o governador do Amazonas iria fazer uso do mesmo esquema de Parintins, ou seja, usar a polícia militar para beneficiar a candidatura de Roberto Cidade aqui em Manaus. Pois é, e por isso, como já falamos aqui no 18 horas, o Ministério Público pediu a imediata exoneração das funções dos policiais militares citados na denúncia. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Jonéia Araújo. O inquérito civil sobre a denúncia da reunião realizada no dia 3 de agosto em Parintins, na casa da irmã do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Cidade, foi aberto pelo promotor de justiça Armando Gurgel Maia, da Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. É que na reunião para favorecer a candidata Brena Dianá, apoiada pelo governador Wilson Lima, estavam presentes o presidente da COSAMA, Armando do Vale, os secretários do governo do Estado, Fabrício Rogério Cirino Barbosa, da Administração, Flávio Antoni, da Casa Civil e Marcos Apolo Muniz, da Cultura, além de membros de alta patente da Polícia Militar. A investigação do Ministério Público é para apurar os aspectos de improbidade administrativa e outras questões relacionadas à segurança pública. Segundo o promotor de justiça Armando Gurgel, o Ministério Público pediu a imediata exoneração das funções dos policiais militares citados na denúncia. Dentre essas medidas, portanto, a mais importante foi o encaminhamento de uma recomendação ao comandante-geral da Polícia Militar para que imediatamente exonerasse os policiais identificados ali naquele vídeo, o comandante da ROCAM e um oficial lotado no Comando de Operações Especiais, na COI, para que os mesmos fossem afastados de suas funções de comando e incorporados imediatamente em atividades administrativas, retirando-se inclusive também o armamento deles para impedir que houvesse qualquer situação eventual de possibilidade da concreção a qualquer ato de ameaça, coerção, conforme ali no vídeo retrata-se que estariam dispostos e imbuídos de fazer. O promotor de justiça Armando Gurgel também encaminhou cópias dos autos à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas e à Procuradoria Regional Eleitoral. O promotor justificou os encaminhamentos, considerando a dimensão do caso, que envolve ao menos 3 secretários de Estado que aparecem tramando crimes para beneficiar uma candidata do mesmo partido do governador do Amazonas. A Proceap, situada em Manaus, decidiu abrir esse procedimento e desde logo adotar uma série de expedientes de comunicação para formalizar e acionar a atuação de outros órgãos em face de pessoas com foro privilegiado, em face também de tratamento em diversas searas eleitoral e não eleitoral, criminal e etc. Espero que seja acatada ainda hoje essa recomendação para que a gente possa avaliar que medidas tomar. E além disso também requisitei desde logo ao Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar do Amazonas que abra o devido procedimento apuratório acerca das condutas dos policiais militares ali presentes. O promotor de justiça também pediu que uma cópia integral do processo fosse encaminhado ao governador Wilson Lima para que ele tome conhecimento dos fatos e adote providências a bem do serviço público a fim de preservar a segurança pública e a idoneidade do pleito eleitoral de 2024. Segundo o Ministério Público, além de atacar a legitimidade das eleições municipais, na reunião os secretários inclusive insinuam que o governador do Amazonas iria fazer uso do mesmo esquema de Parintins, ou seja, usar a Polícia Militar para beneficiar a candidatura de Roberto Cidade em Manaus. Jonéia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, quanto ao escândalo lá de Parintins, nós temos novidades. Os comandantes do Centro de Operações Especiais e da ROCAM foram exonerados depois da denúncia. Falamos do uso político na Polícia Militar nas eleições do município em Cariri. Que foi explicado agora na reportagem do Jonéia Araújo. Os comandantes, junto com outros secretários do governo do Amazonas, estão no centro desse escândalo de interferência nas eleições
exonerações, colocando em xeque a credibilidade das forças de segurança do estado do Amazonas. Isso é muito grave. Como já falamos aqui no 18 Horas, esse caso veio a público no domingo com a divulgação de vídeos revelando toda a trama. E quem tem mais detalhes dessas exonerações e desse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Então, essas exonerações não partiram do governo Wilson Lima, do governador Wilson Lima, não é isso? Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, pra gente entender a situação do começo até o fim agora, é o seguinte: o capitão do Comando de Operações Especiais, que é o capitão Guilherme Navarro Barbosa Martins, e o comandante do pelotão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano, a ROCAM, o tenente coronel Jackson Ribeiro dos Santos, em primeiro momento foram suspensos das suas funções de comando que exerciam na instituição por causa mediante, na verdade, uma notificação recomendatória aí do promotor da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, que é o Armando Gurgel. Ele, então, fez de primeiro momento aí, pediu ali essa recomendação do promotor, foi pedida aí para o comandante-geral da Polícia Militar, Klinger Paiva. Então, ficou para o comandante-geral da Polícia Militar, Klinger Paiva, mandar essa notificação para o capitão, comandante e afastar os dois das funções imediatamente. Imediatamente, inclusive, né, devolvendo ali uniformes, tirando o armamento deles, né, toda essa situação, até que, segundo então o promotor, até que toda a situação seja apurada, as condutas dele, junto ali à Diretoria de Justiça e Disciplina. Então, esse motivo da decisão do promotor é por causa desse vídeo, como a gente conferiu aí, então, na matéria da Odinei Araújo, como vocês já falaram, né, dessa reunião envolvendo aí o presidente da COSAMA, o Armando Silva do Vale, e os secretários de Estado, Fabrício Rogério, Cirino Barbosa, Flávio Antoni, Marcos Araújo, Apolo Muniz de Araújo, né? Porque o promotor, ele entendeu que nesses vídeos militares aparecem ali envolvidos, conversando também com eles, envolvidos em todos esses escândalos, né? Por isso o pedido da suspensão do cargo também desses policiais, né? Além dos policiais, agora no final da tarde o governo do estado resolveu se pronunciar, mas resolveu se pronunciar logo após aí toda essa situação do pedido, onde foi a promotoria, né? O promotor teve que entrar ali em primeiro momento para resolver toda a situação de suspensão, porque o governo no começo não tinha ainda tido nenhuma ação. Então agora no final da tarde que veio essa nota do governo do estado, que a gente vai explicar aqui como é que está essa situação aqui. Diz assim, ó, ao final da tarde, agora que chegou a nota do governo do estado, abre aspas, né? Uma nota enviada aqui pela assessoria diz que, diante dos fatos recentes e para que a justiça possa realizar o trabalho de investigação, que é julgar o necessário, o governador Wilson Lima está exonerando Fabrício Rogério Cirino Barbosa e Marcos Apolo Muniz de Araújo dos cargos de secretário de Estado de Administração e secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, respectivamente, e também Armando Silva do Vale, do cargo de diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, que é a COSAMA, né? E também, nessa situação aí, por fim, seguindo a recomendação do Ministério Público do Estado, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Klinger Paiva, exonerou o tenente-coronel Jackson Ribeiro dos Santos do cargo de comandante da ROCAM, né? E o capitão Guilherme Navarro Barbosa Martins, que integrava aí a Companhia de Operações Especiais, que é a COI, né? Que passam a realizar essas funções administrativas até o fim das investigações, né? Então, aí não tem mais agora aquela história de suspensão, como a gente explicou no começo, né? Através aí do promotor. Agora, realmente, todos eles estão exonerados do cargo, e isso foi confirmado também pelo governo do estado. E isso explica um exemplo da profunda crise absurda que a gente passa pela polícia, pela crise na segurança pública, e agora pior, é um escândalo, porque é a polícia interferindo na política.
André, acho que a gente nunca viu aqui um caso tão escandaloso aqui no estado do Amazonas, não é isso? Inclusive, a gente tem a fala do ex-secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, ele que tem essa experiência também pode falar com prioridade pra gente, que é o Amadeu Soares, coronel então da Polícia Militar. A gente vai acompanhar a fala dele. Trata-se de um dos maiores absurdos, né, que já aconteceu na história política do Amazonas. A polícia, que tinha que estar cumprindo seu dever constitucional de proteger a população, de estar fazendo a cobertura da quadra eleitoral de forma republicana, estava sendo usado aí pelo grupo do governo para estar praticando atos abomináveis, jamais imagináveis de serem feitos pela polícia. Então, eu penso que isso daí é caso de apuração e responsabilização de uma forma bem dura para que sirva de exemplo e que não possa mais acontecer na história política do Amazonas. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala aí do ex-secretário de Segurança Pública, também especialista, né, em Segurança Pública, que é o Amadeu Soares, falando aí sobre essa situação, né, tudo isso, toda essa exoneração também desses comandantes, capitães aí que estavam à frente de secretários também, à frente de várias secretarias e comandos também especiais da Força também de Segurança, que acabaram se envolvendo nesse escândalo e agora chega essa confirmação da exoneração de todos eles. Cara. Certo, André, e a gente continua apurando, vamos acompanhar as investigações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles, 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez hoje um alerta sobre a possibilidade de colapso, olha só, na distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas. Vai piorar o que já tá ruim, Imagina, Karime. Carlão. Caso não seja definida uma solução rápida para o processo. Tá um impasse isso, um imbróglio. Vamos lá. Bom, lembrando que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira ontem, por maioria de votos, o plano de transferência da Amazonas Energia para a Âmbar Energia, do grupo JF. Olha aí, mas a Âmbar Energia informou que não tem interesse em assumir a Amazonas Energia nas condições aprovadas na terça-feira e deve pedir a reconsideração dessa decisão, Karime e ouvintes. E com isso, segue incerta a solução para o problema da Amazonas Energia. A incerteza nossa também. Pois é, né, Carlão? Ó, a grande questão aqui é o prejuízo da Amazonas Energia, que pode ser rateado entre os consumidores de todo o país. Para a Agência Nacional, é de 8 bilhões de reais. Para a empresa dos irmãos Batista, esse valor é maior, é de 15 bilhões de reais. Já para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Agência Nacional não está tendo cuidado de apresentar alternativas reais para essa passagem de controle. Vamos ouvir o que disse o ministro. A ANEEL não está tendo cuidado nem de apresentar alternativas à passagem de controle. Se der certo a passagem de controle, custa X para o Brasil. Se não der certo a passagem de controle e tiver uma intervenção com uma consequente e possível posterior caducidade, quanto custa para o Brasil? Só que com uma diferença. O primeiro vai custar ao longo dos anos da concessão. O segundo, quanto custa para o governo brasileiro, e é justo que o povo brasileiro, com dinheiro dos impostos, venha agora financiar uma intervenção. Quanto custa essa intervenção? Então, a ANEEL ainda não conseguiu publicamente e nem para o Ministério apresentar dados objetivos sobre a decisão que vai tomar. Enfim, nós aguardamos, a medida provisória expira dia 10 ou 12. Eu espero que a ANEEL, de forma madura, sem atendendo interesses exclusivamente do povo brasileiro, com transparência, com responsabilidade, possa tomar uma decisão sobre isso. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local, Carlão, vamos? Tá mais do que quente, hein, Karime Leão? Esses bastidores tá uma Nossa, loucura. Essa semana é fogo no parquinho. Cíntia Blink já está aqui do nosso lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. A gente abriu falando de toda a questão de Parintins, do escândalo envolvendo os secretários de Estado, também as lideranças da polícia do governador Wilson Lima. E quando a juíza pediu, né, interferiu em toda essa situação, pediu para suspender a distribuição de cesta básica, pediu para tirar lá as lideranças, os policiais, né, as polícias do governador Wilson Lima, ele
ele entrou numa ação no TRE pedindo para suspender todas essas medidas. E o TRE já se pronunciou, já temos a decisão. Blink, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Ontem, quando eu saí daqui, falei que isso foi distribuído para o juiz eleitoral Cássio Borges. Então, Cássio Borges teria que decidir. E aí, derruba ou não derruba? O que vai acontecer? Depois que eu saí, ficou ali decidido que Cássio não queria tomar essa decisão sozinho. O que eu diria, eu também não quereria no lugar dele. Faria o mesmo, inclusive. Com certeza. E aí ele distribuiu, falou assim, olha só, não vou ficar com isso sozinho não, vamos passar pro pleno. Ou seja, todos os que estavam ali julgando, né, entre juízes e desembargadores, foi quem decidiu. E teve sessão hoje, manhã foi tomada aí por essa questão de o que vai fazer, se derruba ou não derruba. E no fim, o que ficou decidido foi por unanimidade de não derrubar. Ou seja, o pessoal da Força Policial e os secretários teriam sim que sair de Parintins e eles já pegaram seu banquinho e saíram de fininho, viu? Tem imagem do Marco Apolo, literalmente saindo de lá, né? Saindo, indo pro aeroporto lá com sua mala e saindo de Parintins porque deu o prazo limite para saber o que eles tinham que fazer ou não, né? Se precisava ficar ali, se podia ainda ficar ali ou não. A gente soube que o secretário de Cultura, ele chegou a receber ali férias. Então ele poderia estar em Parintins, ué, tô de férias, posso ir. Mas a gente ficou se perguntando, será que ele vai ter essa ousadia? Porque teve uma decisão judicial. E não, ele voltou. Então todos tem imagem de voltar para Manaus. E também foi suspensa a distribuição, né, das cestas básicas, além disso, que tinha uma ação aí que eram junto. A justiça também negou essa ação e continuou suspensa. É isso. Nada que o governador pediu, ele foi, né, foi aceito, foi acatado, exato. O que ele pedia na liminar que tirasse essa decisão da juíza, né? De afastar de tirar de Parintins, na verdade, toda essa força policial. E ali ele alegou que, olha só, os policiais estão ali porque faz parte da nossa programação que eles estejam. Tudo que foi utilizado para tomar essa decisão de tirar de lá foi uma gravação ilegal e isso não é suficiente e tudo mais. Mas, ainda assim, a decisão do pleno foi manter a decisão da juíza. E tudo se converteu, né, em isso, no fim, né? Essa decisão de tirar de lá também foi resultado que a gente está vendo agora, dessa exoneração desses nomes que André acabou de falar aí pra gente. Sim. E para que seja investigado todo esse caso. Você vê que de todos os nomes, o Flávio Antoni, ele foi citado naquela conversa, supostamente, mas ele não foi um dos exonerados. E vamos só um detalhe, eles foram exonerados. Ou seja, eles saíram numa boa. Se eles tivessem demitidos, seria uma punição. Eu pensei que fosse a mesma coisa, não é. Exoneração seria de um cargo diferente. Não, os dois, no fim, são a mesma coisa. Saíram não são mais servidores. Tá. Entretanto, como exonerado, eles só saíram. Eles podem voltar, eles podem ser recontratados. Então, tranquilo. Se eles fossem demitidos, seria uma punição por algo de errado que fez. Então tá. Diferente, pensei que fosse assim, então não fica aquela por justa causa. Seria pior justa nesse causa seriam demitidos. Tipo isso. Entendi. Agora você falou do Apolo que saiu de lá, todos já saíram de lá, não tem mais ninguém lá em Parintins, todo mundo pegou o beco de lá, isso? Eu tenho imagem do Apolo, que fizeram imagens e mandaram pra mim, mas como a decisão abrangia, né, os secretários todos e Apolo, a gente tem essa imagem, eu imagino que todos saíram sim. Agora que as forças policiais já saíram também. Então Parintins tá tranquilo. Pega o seu banquinho. Tranquilo é muito forte, né, Carlão? É tudo pra apoiar será que ainda tem condição da Brenda de Aná continuar no... Bom, então como é que tá o cenário pra ela depois disso? Cíntia, tem como a gente calcular isso? O que aconteceu foi que em Parintins a gente tem notícia de Brena de Aná e equipe da Brena receber ali algum tipo de hostilidade, né? Uns falam que jogaram pedra, outro fala que é ovo, eu até agora não sei, mas que houve alguma situação em Parintins, teve sim. Sabia que nesse momento eu pensei em hoje desembarcar lá em Parintins pra ver como é que tá? Eu acho que perigoso. Só que a minha mãe falou isso e também a gente tinha agenda aqui, coisas pra fazer em Manaus também. Sim, estamos a dias da eleição.
gestão municipal. 4, né? Então, 4. 4 Porque dias. eu queria ver realmente esse clima, como é que tá. Quanto que isso pesou pra Brena perder votos? Será que pesou? Ou Com certeza. Não sei, eu não sei. Eleitor é uma caixinha de surpresa, Carlão. É igual time de futebol. Sim, não tem nem dúvida disso. Porque Matheus Assayag também realizou situações ali, né? Também barrou, tentou barrar, na verdade não ele, Bi Garcia, que é o atual prefeito, também tentou barrar a chegada de cesta básica que vinha do governo para desembarcar em Parintins. Houve também isso. Então, assim, é uma briga de duas máquinas. Sem dúvida. Quem vai conseguir convencer mais, a gente tem que conferir no domingo de eleição. Agora, Parintins tranquilo, realmente eu forcei um pouco. Tudo bem, Carlão. O negócio ainda tá pegando, né? ainda legal lá. Blique, como a gente falou aqui no início do programa, Quari também, a campanha está pegando fogo literalmente, né? Os carros com os adesivos do candidato Adail Pinheiro estão sendo incendiados. Gente, isso é um absurdo. E tivemos também, né, a chuva de dinheiro distribuído pelo candidato à prefeitura, o Raione Cabral. Isso. Ele quis imitar Silvio Santos, quem quer dinheiro, quem quer... Gente, isso é a total falta de noção. Falta de noção. Certeza de impunidade, certeza que o dinheiro tá tudo ok. E aí, Cíntia, tá feia a coisa lá também. Pois é, os carros aí que foram queimados foram de 2 candidatos a vereador, do Cirene Menezes e Edivaldo Holanda. E de uns coordenadores da campanha, de Adail Pinheiro. Adail Pinheiro, pai, né, gente? Que eu tô falando não do deputado, mas do candidato a prefeito. Sim. E isso aconteceu, e o que a Karime falou também da distribuição. Distribuição, não sei bem. Não sei se ele saiu jogando, né, em cima de um caminhão no meio da rua. E dinheiro. Tipo um trio elétrico, né? Uma coisa meio assim. Que louco. Quem quer dinheiro, tipo o Silvio Santos. Exatamente. Ele foi. É bizarro. Bizarro. Boa, Carlão. É o candidato à prefeitura, doutor Raione Cabral, do Mobiliza, e ele foi preso em flagrante, né? Porque, tipo assim, foi na rua pra todo mundo ver realmente. A Polícia Federal chegou lá, 2 agentes e o encaminharam a ser preso. Só que aí, ele foi detido com maços de dinheiro e tudo mais. A cena viralizou, provavelmente chegou aí pelo seu WhatsApp. E tá nos sites nacionais. Acho também. Que foi pra todo mundo. Agora ele continua candidato? Isso que eu ia perguntar. Pois o que acontece? Como ele foi preso? Ele foi preso por essa situação que caracteriza o crime de corrupção eleitoral e compra de votos. Ele foi preso por essa questão, por jogar o dinheiro e tudo mais. Só que a partir do momento que ele foi preso, foram verificar a vida dele. Por exemplo, ele não participou da própria candidatura, do ato de candidatura. Sim. Ele participou remotamente, ou seja, ele não estava, porque ele viajou no dia de virar o candidato. Eita. E aí a justiça... convenção lá. É da convenção, ele não participou da própria convenção, gente. Porque ele estava viajando. Só que a convenção, ela não é uma festa. Eu já falei aqui algumas vezes, ela é um ato que precisa existir para que você seja candidato. Então você não pode não participar, ou será que pode? Aí cabe à Justiça Eleitoral julgar. Ele foi preso por jogar o dinheiro, mas agora estão verificando se vale manter essa candidatura ou não, se ela está dentro da legalidade ou não. Detalhe, ele já foi solto porque pagou fiança aí de 20 salários mínimos. Mas ele foi solto por esse crime de distribuir dinheiro. Agora, se a candidatura dele se manterá, a Justiça Eleitoral, quem vai dizer pra gente? A gente vai seguir acompanhando aí o caso. Agora, realmente teve toda uma aglomeração na praça, as pessoas pegando o dinheiro. É uma cena triste. Uma cena muito triste. Vai, Carlão. Cíntia, tem município aí falando em cena triste, né? Que tem aliados de candidatos parando caminhada no tiro, na força bruta, é isso mesmo? É isso mesmo. Parece que a gente tá falando de casos assim tão... Velho Oeste. É total. Foram imagens recebidas aí pelos portais de notícia aqui de Manaus que mostram, né? Cidades do interior sendo lugar de uma disputa muito violenta. Em Capiranga e em Vira houve confronto direto, incluindo faca e arma de fogo. Meu Deus. Entre apoiadores de candidatos. Aí fala que no município de Capiranga teve uma confusão aí generalizada entre apoiadores do candidato Francimar Ramalho, do MDB, e Matulino Braz, do União Brasil. Mas o que fala-se é que por pouco não terminou em morte. O vídeo mostra uma briga entre cabos eleitorais. Os
cabos eleitorais se encontraram e começaram a brigar, e teve uma pessoa que pegou uma arma de fogo e deu um tiro para cima para que parasse aquela situação. Essas eleições são realmente muito violentas. Eu lembro que eu, conversando com o Cadu, o nosso correspondente de Brasília, ele disse, até então, né, até acho que foi semana passada, já tinham sido notificados 15 assassinatos de candidatos em todo o Brasil. Caramba! 15 assassinatos. A gente estava conversando com o Paulo Castro, que é o nosso editor-chefe, ele disse que não tem notícias de ter uma esse eleição tipo com tantas mortes. Então, acho que as pessoas estão perdendo um pouco da noção em Blink. Porque eu nunca vi nenhuma caminhada, nenhuma coisa desse tipo de ser parado a tiro, de atear fogo no carro porque tem o adesivo do outro. Não lembro. Só lá pros idos antigos, muito antigos, né, cara? Que antigamente a política na base do coronelismo não era fácil, mas vamos dizer, nos tempos modernos, no tempo moderno, vamos falar na época moderna. O máximo que a gente tinha visto foi cadeirada, né? Pronto, exato. Já tinha, poxa, e a gente já foi um escândalo, né? A gente recebe vídeos, é importante salientar que a gente não consegue saber exatamente como é que começa. A gente tem vídeo do caos, né? A gente sabe que são apoiadores de candidato X e candidato Y, eles estão juntos ali se batendo e é o que a gente tem. Como é que isso começou, não consigo dizer. Mas que teve puxada aí de arma, tanto arma de fogo quanto arma branca, né? Facas. E é isso, esse que está o clima no interior do Amazonas. Meu Deus, vamos continuar acompanhando. E ainda faltam 4 dias. Vamos ficar vivo até lá, por favor. Vamos lá. Obrigada, Blink. Os ânimos estão exaltados. Até amanhã com mais informação pra você. Olha, Cíntia, 6h31, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda falando sobre eleições, o horário de votação vai ser único em todo o Brasil. Com isso, aqui em Manaus, atenção, a votação no domingo acontece das 7 da manhã e vai até as 4 da tarde, hein, Karine? Exatamente, é bom não esquecer desse horário, tá, gente? E no meio de tantos escândalos envolvendo as eleições aqui no estado do Amazonas, é sempre bom ressaltar: não negocie o seu direito de votar em quem você acredita ser a melhor escolha para a cidade onde você mora. Não negocie esse direito. Não se deixe intimidar, porque ninguém tem o poder de saber em quem você votou. Exerça o seu direito de voto de forma consciente, pensando no futuro da sua cidade e nos seus direitos, como educação, saúde e segurança. Ou seja, vote sem medo e vote consciente. Exato. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue aí em 100,7, continue aqui no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere que Rio Negro segue em descida acentuada e está apenas a 21 centímetros do recorde histórico de 2023. Detalhe já já. 18 horas. Agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e muitas nuvens na parte de manhã, com chuva à tarde. Céu nublado com possibilidade de garoa. À noite o tempo fica fica firme. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 89%. Mix. Olha, agora falando da estiagem, da seca que está castigando o Amazonas. Rio Negro baixou mais 14 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em apenas 12 metros e 91 centímetros. Estamos apenas, Carlão, a 21 centímetros de bater o recorde da seca. Pois é, que foi registrado assim no dia 26 de outubro do ano passado. Ou seja, essa semana, né? Se essa descida das águas continuar. 14, ontem foi 14, hoje também. Pois é, se continuar nesse ritmo, essa semana agora. Até nessa sexta-feira a gente pode bater. Exatamente. Vale lembrar também, Karine e ouvintes, que o Rio Negro deve continuar secando até o final deste mês ainda. O rio só deve voltar a encher no início de novembro, início do mês de novembro, e com isso temos a possibilidade do nível ficar abaixo ainda dos 12 metros, hein? Imagina os prejuízos, Carlão. Prejuízo para a população, para todo o estado, prejuízo incalculável.
razoável. Por exemplo, a situação de quem mora no entorno do lago Puraquequara, o nível do lago lá baixou tanto que os pescadores e trabalhadores da região estão com dificuldades até para conseguir água potável, que está sendo a grande questão esse ano, a falta de água potável para a população. Quem tem mais detalhes a respeito dessa situação é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, o quadro lá é praticamente de calamidade, não é isso? Exatamente, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, não somente no Lago do Puraquequara, né? Assim como no lago do Aleixo, assim como os moradores que residem ali no entorno do Tarumaçu, da Praia Dourada, toda a zona rural aqui da nossa capital já vem sendo impactada de forma direta com toda essa situação. E olha que a gente está falando, né, Karime, de pessoas que residem na zona rural de Manaus. Imagina dos municípios mais afastados, sim. Como é o caso, né, do município de Manicoré, onde já existe, inclusive, racionamento de alimentos, né? A gente já falou de toda essa situação por aqui, além desses municípios, dessas pessoas, dessas cidades, terem a dificuldade de receberem insumos, né? Como diesel, gasolina, medicamentos, alimentos, essas pessoas, esses moradores também já passam por esse tipo de dificuldade. Como você bem disse, né, o rio está a 21 centímetros, o Rio Negro aqui em Manaus, de alcançar a maior marca já registrada, que nós registramos aí de 12,91 metros no dia 21 de outubro do ano passado. A gente sabe que esse número se adiantou bastante e em comparação com o mesmo período do ano passado, no dia de hoje, no dia 2 de outubro, o Rio Negro media aí 15,29 metros. A gente tem hoje aí uma diferença de 2,38 metros, né? Da maior seca que nós já registramos, que foi registrada em 2023. Só que assim, Karime, o governo nega que nós estejamos enfrentando qualquer situação de calamidade. Inclusive, meu Deus, com gente sem água para beber não é calamidade, é o quê? A gente conversou na tarde de hoje com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento e Economia e Tecnologia aqui do estado, Serafim Correia, e ele destacou pra gente as ações que estão sendo feitas. Vamos conferir. Nós não temos crise, exatamente porque o governo tomou providências e a iniciativa privada foi parceira no encaminhamento da solução. Primeiro, o governo parcelou e dividiu em 2 parcelas o ICMS na entrada. Isso permitiu que as empresas antecipassem suas compras. Segundo lugar, os 2 operadores portuários montaram estruturas portuárias em frente a Itacoatiara e antes dos 2 pontos críticos, que são a enseada do Rio Madeira e a costa do Tabocal. Com isso, os navios estão parando nessas estruturas portuárias e em seguida repassando, transbordando os contêineres para balsas que navegam com 3 metros de água. Sendo assim, não faltou contêiner em Manaus. Por essas estruturas já passaram 12 mil contêineres. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do Serafim Correia, ele que é secretário da SEDECT, a Secretaria de Desenvolvimento e Economia do Amazonas. Karime, né, mas vale a gente destacar que a gente vem cobrando soluções por parte do governo do Amazonas e do governo federal, não é de hoje. Afinal de contas, no ano passado a gente passou uma situação bem parecida ou até pior do que a que nós estamos passando agora. E aí desde o ano passado estamos falando disso e a possibilidade desse ano da gente enfrentar uma situação pior. Ano passado, os próprios especialistas, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros falou isso oficialmente. Exatamente. Inclusive, né, uma dessas, já todos os prognósticos climáticos já indicavam que nós teríamos uma seca
tão parecida ou até pior do que a que nós registramos no ano passado, e ao que tudo indica, nós devemos atingir aí essa marca na próxima sexta-feira. Isso porque o Rio deu uma desacelerada na descida nos últimos dias, né? Nos últimos 3 dias. A gente vinha no ritmo de descida variando entre 19 e 23 centímetros. Mas nos últimos 2 dias a gente baixou aí, né? 17, 14 centímetros e 14 centímetros novamente. Então a gente já percebe esse nível de desacelerada. Inclusive, nós começamos o mês de outubro com chuva, mas a gente não pode se animar achando que a chuva que está caindo aqui em Manaus tenha contribuído aí para essa subida. Porque tem que chover lá na cabeceira, exatamente, né, para fazer toda essa diferença. Mas o que alegra a gente é saber que essa chuva não tem acontecido só aqui, tem acontecido inclusive em todo o nosso estado. Inclusive, apesar da baixa precipitação, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele prevê aí chuvas acima do esperado para o mês de outubro. Então, a gente sabe, a gente vai bater essa cota recorde que nós registramos em 2023. Infelizmente, essa situação aí agora é inevitável, mas talvez a gente não tenha uma estiagem tão prolongada quanto nós tivemos no ano passado. Mas aí, Karime, falando das ações efetivas, a gente cobrou muito a situação da dragagem, né? Essa dragagem, ela foi muito falada. Desde o ano passado também. Desde o ano passado, né? Desde que o DENIT autorizou que essa dragagem fosse realizada. Afinal de contas, a gente precisa receber e escoar a nossa produção. Lembrando que a gente está perto aí da Black Friday, do Natal, Zona Franca de Manaus tem que receber e escoar a sua produção. Lembrando também que, salvo engano, teve o dinheiro de 500 milhões de reais. Tudo aqui é 500 milhões de reais. Dragagem, 500 milhões de reais. Ajuda não sei o que contra a queimada, 500 milhões de reais. Enfim, mas teve também incentivo, uma ajuda do governo federal de 500 milhões de reais para a dragagem dos rios. Pois é, Karime, e aí a gente questionou também o governo sobre essa situação, mas infelizmente, né, de forma paliativa, né, de forma provisória, o que eles resolveram foi esses 2 portos provisórios que foram instalados tanto na região ali do Tabocal quanto na Enseada do Madeira, mas agora essa situação da dragagem ficou somente para 2025, como afirma o secretário da SEDECT, Serafim Correia. O navio Draga está em deslocamento para Manaus, onde deverá chegar aqui no próximo dia 12. Será feita a admissão temporária pela Receita e ato contínuo eles vão para Itacoatiara para dar início ao trabalho. Mas a dragagem vai surtir efeito para o ano que vem. Este ano a solução foi a dos 2 terminais, tanto do Chibatão quanto dos superterminais. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, a gente ouviu aí agora a fala do secretário Serafim Correia, secretário da SEDECT. Só para encerrar, Karime, segundo o boletim da estiagem divulgado pela Defesa Civil Estadual, atualizado em todo o nosso estado, 747.642 pessoas são afetadas com essa situação até o momento e são mais de 186.921 famílias. Ou seja, é uma situação que poderia ter sido evitada, poderia ter sido trabalhada caso o governo do estado do Amazonas tivesse trabalhado com inteligência e com prevenção. Todo esse cenário que a gente está vivendo e com a piora de ter comunidades e pessoas com falta de água potável, falta de alimentação, tudo isso poderia ter sido melhorado caso a gestão do governo do estado do Amazonas, de Wilson Lima, tivesse trabalhado para minimizar, tivesse trabalhado de verdade, com estratégia, com esse comitê de combate à crise, com comitê de combate a isso e aquilo, mas se tivesse de fato trabalhado para evitar essa situação, o que é uma pena e pior, agrava essa crise que está sofrendo sim, que está passando sim o governo do estado, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, porque, gente, os fatos de hoje, 6 pessoas, o primeiro escalão, exonerados por tramarem contra a democracia, porque foi o que aconteceu, é o que está sendo investigado lá em Parintins, isso é muito grave. Certamente deve ter sim consequências, outras consequências. O governador Wilson Lima vai ficar numa situação, e já está numa situação muito difícil,
Tudo que ele pediu para o TRE foi negado. E ele teve que acatar uma ação que não foi dele, de exonerar os envolvidos nesse escândalo. Toda essa confusão vai certamente influenciar na eleição, que é daqui a 4 dias aqui em Manaus. Eu não tenho sombra de dúvidas. Assim como nas eleições de Parintins, como você afirmou, não é, Carlão? Sem dúvida. Afinal, a casa onde foi realizada ainda tem esse agravante, supostamente. A gente não pode achar isso normal. Exato. Se não tivesse consequência nenhuma, seria normal. Isso não pode. Isso é um fato gravíssimo. A gente não pode normalizar uma corrupção, não pode normalizar uma violência e um atentado, como você falou, à democracia de forma nenhuma. Se isso não trouxer consequências graves, o que vai trazer consequências graves? Não sei, não é possível. Então é isso, é Tem simples. que ter. Isso é então, seríssimo, pronto. Isso é seríssimo. Bom, o certo é que vai sem dúvida, vai ter resultado na eleição aqui de Manaus e na eleição lá de Parintins, eu também não tenho dúvida, Carlão. Beleza, Karime. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou hoje a campanha de vacinação antirrábica animal 2024 e a meta é vacinar até o dia 20 de dezembro mais de 295 mil cães e gatos. A vacinação contra a raiva é anual, gratuita e obrigatória. Importantíssima, né, Carlão? Sim. É bom lembrar que a campanha de vacinação é feita de casa em casa por duplas de vacinador e registrador, ambos uniformizados, viu, galera? O trabalho acontece por zonas e começa pela Zona Norte. Vamos ouvir agora o diretor do Centro de Controle Zoonose, Rodrigo Araújo. Ele explica sobre a campanha da vacinação. Os vacinadores já estão na rua, começando pela Zona Norte. A vacinação é muito importante, tendo em vista que trata-se de uma zoonose grave, ou seja, uma doença que pode ser passada dos animais para os humanos, que infelizmente ainda é letal em quase 99% dos casos. E a única forma de prevenir essa doença, que infelizmente é presente ainda no nosso país, é a vacinação contra a raiva. A vacinação ela é anual, ela é obrigatória e é muito importante que o cidadão receba os nossos vacinadores na sua casa. 18 horas. Olha só, atenção aí, ouvintes. Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com o Centro de Controle Zoonose pelo WhatsApp no número 988428359 para você aí. Aquela questão lá da vacinação antirrábica que é obrigatória e tudo mais, não é isso? Caso dúvida, é só ligar para esse WhatsApp, DDD 92-98842-8358. 59, perdão. Exatamente. 6h46 agora. 18 horas. Partiu? E lá vamos nós, né, Karine? Partiu Brasília, né, Carlão? Exatamente. Vamos lá, vamos conversar com o nosso correspondente. Ali. Jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, sem voltas em círculos. Sem voltas. Pelo espaço aéreo brasiliense. São quantas horas você rodando lá? 4? 5 horas, Cadu. Ficou 5 horas. Sem voltas em círculos é ótimo. Cadu, boa noite. Sem voltas em círculos. Não, Desculpa a redundância, né? Não, você não ouviu. Eu já vi coisas tipo, entrou em órbita. O avião entrou em órbita. E o avião dando voltas no ar. Enfim, tem coisas lindas. Cadu, bom te ver. Boa noite, Cadu. Vamos lá. Estamos no meio de uma das piores crises entre o Irã e Israel e no meio dessa confusão existem brasileiros e por isso os ministérios das Relações Exteriores e Defesa estão organizando uma operação de resgate desses brasileiros. Cadu, a gente sabe de quantas pessoas estamos falando que devem fazer parte dessa operação de volta para o Brasil? Cadu, boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes. Karime, já são mais de 3 mil brasileiros que declararam interesse, assinaram um termo aí em voltar para o Brasil, mas por enquanto, Karime, a operação repatriação não começou porque o Ministério das Relações Exteriores está dialogando com os governos do Líbano e de Israel para ter condições de fazer uma operação mais segura, evitar que os aviões da FAB sejam alvos de ataques por engano. Isso é muito comum em guerras, não é mesmo? Claro. Como eu falei, são 3 mil brasileiros. É uma minoria diante da imensa comunidade de brasileiros que mora no Líbano. Segundo o governo, são 21 mil brasileiros, Karime. É a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. Nossa. E 3 mil pessoas
embora sejam 15% da comunidade brasileira, é muita gente. Se em cada avião da FAB cabem 220, 230 brasileiros, significa que vão ter que ser feitas pelo menos 13 viagens. Brasil-Beirute, Beirute-Brasil. Isso com escala em Lisboa, né? E vai ser uma operação muito arriscada, sob risco constante de mais bombardeios e possivelmente o fechamento do aeroporto. Então ninguém sabe se vai ser uma operação contínua ou se vai ter interrupções ou mudanças de local de embarque e desembarque. O governo anunciou que o primeiro voo saiu na madrugada de hoje, rumo a Beirute. O avião da FAB está parado em Lisboa, está aguardando o sinal verde para começar a operação repatriação. Está parado porque está esperando esse ok do Ministério das Relações Exteriores, né? Deixar tudo ok, fazer com que os dois países não estendam suas brigas por espaço por aeroporto, porque não só o Brasil, mas tem outros 20 países que estão também em processo de operações de repatriação para os seus países. O esquema vai ser o mesmo como foi feito na faixa de Gaza, viu, Karime? Vai ser por ordem de prioridade. Os idosos, crianças, mulheres, pessoas com dificuldades de locomoção, aí depois o público em geral. E com a guerra se estendendo para o Irã, Karime, o governo também deve estender a operação repatriação para o Teherã, porque tem cerca de 180 brasileiros por lá. Gente que mora já há muito tempo, gente que está lá estudando ou a serviço. O governo, via embaixada, está tentando entrar em contato com essas pessoas e ver se há interesse em voltar para o Brasil por meio dos aviões da FAB, né? Dessa operação aí do governo federal. O Irã atacou o Líbano, mas ainda não foi alvo de ataques, né? Mas isso aí é uma questão de horas para Israel revidar e mudar totalmente o cenário, né? Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, saiu uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo Lula, é isso mesmo, Cadu? Saiu? Saiu, Carlão. O Aero Lula deu uma embicada para baixo, viu? Um pouquinho, mas deu. A pesquisa Quest aponta que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula. É um resultado 3% menor em relação a julho, quando foi feita a última pesquisa. A gente lembra que em julho a pesquisa foi boa, foi excelente, né? O governo estava lá pelas tantas, tinha superado suas crises de popularidade. Agora deu uma queda. Caiu, porém, dentro da margem de erro. O índice de reprovação é de 45%, alta aí de 2% em relação a julho, resultado também dentro da margem de erro. Ficou quase no 0 a 0 essa história toda. Carlão, a pesquisa Quest também aponta que a avaliação positiva do governo Lula, porque a gente estava falando sobre o trabalho do presidente Lula, agora a gente vai falar sobre a avaliação do governo Lula. A avaliação positiva caiu de 36% em julho para 32% em outubro, ou seja, 4% a menos. A avaliação negativa aumentou de 30% para 31%. Também nesses dois pontos aí, um pouco da margem de erro. E o percentual de eleitores que não percebem a diferença no governo Lula aumentou de 33% ante os 30% registrados na pesquisa anterior. Agora, um dado que chamou a nossa atenção, Carlão, o percentual de entrevistados que acreditam que o governo Lula está se saindo melhor que o governo de Jair Bolsonaro caiu 13 pontos, de 51% em julho para 38% em outubro. E os que acham que o governo de Bolsonaro foi melhor do que este que está sendo de Lula, hoje são 33%. Em outubro, agora em outubro, continua 33%. Aumentou, né? Vou refazer. É isso que eu ia falar, volta. Fala de novo, volta. Que eu me perdi. Os que acham que o Bolsonaro... Vamos refazer. Os que acham... Nossa, é muito número, né? Sim. Os que acham que Bolsonaro foi melhor em relação ao governo Lula, hoje são 33%. Em julho era 30%. Ou seja, teve uma queda de 3% em relação a julho. Então, o percentual dos que acham os que acham os dois iguais, farinhas do mesmo saco, aí cresceu de 8% para 22%. Eu tô aí nesse grupo, viu? É muita gente que tá achando os dois iguais. Carlão e Karime. Cadu, vamos lá, Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia. Bora lá, Karime e Carlão, eu destaco a pane, né, no avião do presidente Lula, que ficou aí 5 horas girando, fazendo círculos no espaço aéreo mexicano. Círculos. Diga, perdão.
com toda a redundância, com perdão, convém a redundância, né? O espaço aéreo mexicano para gastar combustível, né? O avião abasteceu, estava muito pesado e logo teve um problema aí que tinha que deixar o avião mais leve. O presidente Lula chegou hoje em Brasília por volta de 10h30 da manhã e Lula anulou a agenda, né? Ele foi descansar por causa do enorme susto que passou. Foi, segundo informações da CNN, ele ficou muito chateado, né? Muito com raiva, porque perdeu a agenda e tal, e criticou as condições da aeronave, né? Porque aí isso abre margem, claro, para ele negociar uma outra aeronave, mas enfim, isso é outra história. Tanto que ele tinha uma live marcada com o candidato dele lá de São Paulo, Guilherme Boulos, e essa live foi cancelada. A FAB ainda não se pronunciou sobre as causas desse problema técnico, né? Mas a principal hipótese, Karime e Carlão, seria a falha na turbina provocada por colisão com pássaro. Não. Mas isso aí ainda está sendo apurado. A gente só espera que o presidente Lula tenha descansado, tenha recobrado as suas energias, tenha refletido bastante sobre suas ações, porque 5 horas são 5 horas, né? Isso, acho que teve tempo de fazer as orações. Tomara que a gente tenha se beneficiado com essa pausa forçada, né? Boa, tomara que alguma coisa melhore a partir de agora. Vamos lá, obrigada. Volto com vocês, Karime e Carlão. Beleza, tchau, Cadu. Tchau, até amanhã. Tchau. 6h55, valeu. 18 horas. Olha só, participe conosco do programa. Acione aí o 994887592, que é, né, a sua linha direta aqui conosco, né, isso, Karime? Tem participação? Temos 2 participações. Manda. Uma que eu vou ler agora, que é do Marcos. Olá, boa noite, Marcos. Meu nome é Marcos. Boa. Sou motorista de aplicativo. Valeu, Marcos. Gostaria de falar sobre as obras de tapa-buraco nas ruas de Manaus, onde geralmente depois das obras, no lugar dos buracos, ficam vários desníveis no asfalto, é verdade. Exemplo disso na Avenida Noel Núteos, sentido rotatória SAMU, onde os carros, quando passam, faltam virar em alguns desníveis. Deveria ter fiscalização nessas obras antes de serem liberadas. Sem dúvida, tem toda a razão. E aí ele agradece. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Temos também uma outra participação por áudio. Vamos ouvir. Boa. Fala, galera da Mix, tô aqui ligadinho, me atualizando e no trânsito pesado aqui da Avenida Altaj Mirim e ligadinho aqui nas principais informações do dia aqui com vocês, viu? Um abraço para todo Manauara aí. 18 horas. Bacana aí, Karime. Exatamente, é isso aí, valeu. Esse aí quem foi o último aí? Foi, nossa, ele falou o nome dele, peraí. Esse daí, o primeiro foi o Marcos, valeu, né? Oreste Litaif. Olha, Oreste Pejiti. Exato. Marcos e Oreste participando com a gente do 18 horas. Participe também, 994887592. 18 horas. Olha só, representantes da Zona Franca de Manaus defendem ajustes na reforma tributária em comissão do Senado e durante uma audiência pública realizada nesta terça-feira, os empresários criticaram, pontos da reforma, Karime. Vamos acompanhar mais detalhes agora com o Rodrigo Soares. A audiência pública faz parte de um ciclo de debate sobre o projeto de lei complementar 68/2024, que regulamenta as mudanças das regras para a cobrança de impostos sobre o consumo. Com a emenda constitucional, 5 tributos, PIS, CONFINS, IPI, ISS e ICMS, serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e pelo Imposto Seletivo. O projeto prevê aos contribuintes que participam da cadeia de produção o direito de recuperar parte dos novos tributos pagos, salvo o imposto seletivo, desde que haja a comprovação da operação com documento fiscal eletrônico. Isso ocorrerá por meio de um sistema de crédito em que o fornecedor abate dos tributos devido no momento da venda o imposto que o produtor já pagou quando vendeu o insumo. Só que para os representantes da indústria do Amazonas, a proposta de regulamentação diminui o direito de crédito presumido em ICMS, que é o imposto estadual em diversos bens produzidos na Zona Franca de Manaus. Atualmente, itens como bateria para telefone celular e aparelhos de ar-condicionado são incentivados com crédito de 100% da alíquota do ICMS. Pelo PL 68/2024, vantagem semelhante é restrita aos bens de informática.
Os empresários defendem que o projeto inclua os bens que até 2023 recebiam o benefício da legislação amazonense. É o que explica o presidente executivo do CIEAM, o Centro das Indústrias do Amazonas, Lúcio Flávio Moraes, que participou da reunião em Brasília. Como entidade representativa da indústria amazonense, o CIEAM se mantém firme na defesa de um modelo tributário que preserve a competitividade do polo industrial de Manaus, fundamental para a geração de emprego e desenvolvimento sustentável da região. Esse envolvimento é crucial para garantir que as particularidades regionais sejam respeitadas e para minimizar os efeitos negativos das mudanças propostas. Ainda nesta semana, o Tribunal de Contas da União, o TCU, sugeriu fazer ajustes nos incentivos da Zona Franca de Manaus. Esses ajustes, segundo o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, seriam nos processos produtivos básicos. Com relação a essas recomendações do Tribunal de Contas da União, não tem a ver com os incentivos fiscais. Tem a ver com a metodologia de controle dos projetos aprovados pela Suframa, os chamados processos produtivos básicos. A Suframa faz parte de um grupo juntamente com o MDIC e com o MCTI, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que formam o chamado GTPPB, que é o Grupo de Trabalho do Processo Produtivo Básico. São 5 recomendações e uma solicitação, que é fazer chegar até o TCU, em 120 dias, um plano de aperfeiçoamento do controle dos projetos aprovados pela Suframa. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, olha só, vamos conferir agora outros destaques do dia do Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Por decreto de Maduro, o Natal antecipado começa a ser comemorado na Venezuela. União Europeia adia aplicação da lei antidesmatamento que ameaça agronegócio brasileiro. Polícia Rodoviária Federal passa a usar drones para multar motoristas em rodovias federais. FIFA e UEFA ameaçam Copa do Mundo de 2030 na Espanha por impasses para definir o próximo presidente da Federação Espanhola de Futebol. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, domingo, dia 6. Os candidatos a prefeito e vereador têm até sábado para a realização de suas campanhas eleitorais. No dia do pleito, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca de urna. O calendário de prazos para as campanhas não deve ser confundido, contudo, com o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão. Iniciada no dia 30 de agosto, a propaganda na TV e no rádio termina nesta quinta-feira, dia 3. Até domingo, a população deve ajudar a fiscalização e a fiscalizar a eleição, inclusive no combate às chamadas fake news. As autoridades devem agir com firmeza contra compras de votos e outras fraudes e punir com todo o rigor da lei quem age contra a vontade livre do povo. Quanto mais limpo as eleições, mais a vontade do eleitor estará representada. A democracia depende da qualidade do pleito e o futuro do país depende da democracia, única forma de avançar com firmeza na busca da solução dos problemas nacionais. 18 horas. 7-2, hein, Karine? Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.